E se o maior herói de todos os tempos não vencesse pela força, mas sendo esmagado? E se a sua salvação, a sua cura, a sua justiça, dependessem da derrota humilhante daquele que deveria reinar? Parece loucura, parece um roteiro impossível, mas essa é a verdade chocante escondida em um dos capítulos mais poderosos de toda a Bíblia. Hoje, nós vamos desvendar Isaías 53, e você vai entender por que o Messias que o mundo esperava teve que ser o Messias que ninguém imaginava. Prepare-se, porque a sua visão do que é vitória está prestes a ser transformada para sempre. Imagine a cena. Não é um palácio, não é um templo dourado. É o exílio. Sinta a poeira amarga da Babilônia na sua garganta. Ouça o som das correntes, não as de ferro, mas as da desesperança. Jerusalém, a cidade de Deus, não passa de um monte de escombros, uma memória dolorosa. O povo de Deus se pergunta, em sussurros cansados, será que ele nos abandonou? Será que a aliança foi quebrada para sempre? Nesse silêncio profundo, nesse vale de sombras, uma voz se levanta. A voz do profeta Isaías. E o que ele anuncia não é um exército de anjos, não é um novo rei com espada e escudo. Ele anuncia um servo. Pense nisso por um instante. O mundo ao redor, o império da Babilônia, só entendia uma linguagem, a do poder, a da força bruta, a da conquista. Impérios são construídos sobre ossos, sobre a subjugação dos fracos. E no meio desse teatro de poder, a profecia de Deus aponta para a direção oposta. Não um conquistador, mas um servo que sofre. Um servo que, em vez de infligir dor, absorve. Um servo que não vem para esmagar os culpados, mas para carregar as suas culpas. Um servo que estabelece a verdadeira justiça não através da vingança, mas através de um sacrifício, a expiação. A tese que Isaías 53 coloca na nossa frente é um terremoto teológico. O Deus Todo-Poderoso, o Santo de Israel, decide resgatar a humanidade não aniquilando o pecador, mas sendo aniquilado no lugar do pecador. Essa é uma lógica que vira o nosso mundo de cabeça para baixo. E quando mergulhamos no texto hebraico original, as palavras são como marteladas, forjando essa realidade em nosso coração. Palavras como Eved, o servo. Macobot, sofrimento, dores profundas. Zedek, a justiça que restaura. E acham, a oferta pela culpa, a expiação. O texto não alivia a brutalidade da cena. Ele nos força a olhar. Isaías capítulo 53, versículo 4, diz, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. Isso já é chocante. Mas o versículo 5 aprofunda a ferida, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. E então, no meio de toda essa dor, a promessa de cura, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Você consegue entender a profundidade disso? É a lógica divina da substituição. Ele se coloca no meu lugar. Ele entra na minha cela de condenação, para que eu possa sair e viver na liberdade que pertencia a ele. E o resultado não é apenas um carimbo de perdoado num documento celestial. Não é só perdão jurídico. É cura integral. No mesmo ato, Deus ajusta as contas do universo e ajusta os pedaços quebrados do nosso coração. É uma justiça que não apenas pune o mal, mas que restaura o bem, que transforma o ofensor em filho. Agora, como sabemos que essa interpretação não é uma invenção? Porque a própria Bíblia se interpreta. A Escritura lança luz sobre a Escritura. Se voltarmos algumas páginas, para o livro de Salmos, encontramos o Salmo 22. É um grito de agonia. O salmista descreve, com uma precisão assustadora, a crucificação, séculos antes dela acontecer. Mãos e pés perfurados. Zombaria dos inimigos. Uma sede insuportável. Ossos fora do lugar. Mas o salmo, que começa no abismo do abandono, termina com um brado de louvor e vitória. Ele traça o caminho, o sofrimento não é o fim da história, é a rota para a glória. Isaías 53 pega essa mesma trilha e coloca um holofote sobre ela, nos explicando por quê. Agora entendemos, o justo sofre pelos injustos, para que possa ver o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficar satisfeito. E então, séculos de silêncio se passam. O eco da profecia parece se perder no tempo. Até que, nos evangelhos, esse servo sofredor finalmente ganha um rosto. O rosto de Jesus de Nazaré. A conexão é inegável, é esmagadora. Mateus e Lucas nos contam de um nascimento que já era um sinal de sua missão. O rei do universo não nasce num palácio de ouro, mas numa manjedoura, um coxo de animais. O primeiro sinal de um rei que, como ele mesmo disse, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E quando chegamos à sua paixão, à sua prisão e morte, cada linha do cântico de Isaías parece ser projetada na tela.
O silêncio digno e poderoso de Jesus diante de seus acusadores, Pilatos, Herodes, não é fraqueza. É o cumprimento do que foi escrito em Isaías 53, versículo 7. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Após a ressurreição, na famosa passagem do caminho de Emaús, o próprio Jesus se torna um intérprete. Aos seus discípulos confusos, ele explica as Escrituras, começando por Moisés e passando por todos os profetas, mostrando que era necessário, era parte do plano divino, que o Cristo padecesse todas aquelas coisas para então entrar na sua glória. O servo é o rei. A cruz é o caminho para o trono. Os apóstolos entenderam a mensagem. E eles a pregaram com ousadia. No livro de Atos, capítulo 8, vemos a cena incrível do eunuco etíope. Um homem importante, um tesoureiro, lendo em sua carruagem, voltando de Jerusalém. E qual texto ele estava lendo? Isaías 53. Ele chega em Atos capítulo 8, versículos 32 a 35 e faz a pergunta de $1 milhão a Filipe. Peço-te que me digas de quem diz isto o profeta? De si mesmo, ou de algum outro? E Filipe, começando exatamente daquela passagem, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. A chave que abriu o Antigo Testamento para aquele homem foi a identidade do servo sofredor. As cartas do Novo Testamento continuam a martelar essa verdade. A primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 24, cita diretamente Isaías, sem deixar sombra de dúvida, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. O apóstolo Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21, nos dá talvez a definição mais profunda da substituição. Aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós, para que nele fossemos feitos justiça de Deus. E a carta aos Hebreus, especialmente no capítulo 9, versículos 26 a 28, mostra como esse sacrifício é a culminação de toda a história. Não é mais um de muitos. É o sacrifício definitivo, feito uma vez por todas, que não apenas limpa o passado, mas garante o futuro, com a promessa do seu retorno para trazer a salvação completa. De Gênesis a Apocalipse, o sangue do Cordeiro é o fio vermelho que costura toda a narrativa. Ok. Profecia, teologia, história, tudo isso é fascinante. Mas vamos trazer isso do pergaminho antigo para a mesa da nossa cozinha. O que essa verdade do servo sofredor muda no nosso cotidiano aqui no Brasil? Na realidade do ônibus lotado, dos boletos que não param de chegar, dos prazos impossíveis e das relações familiares que estão por um fio? A resposta é: tudo. Vamos pensar em 4 transformações práticas e imediatas. Primeiro, a sua identidade agora vem antes da sua obrigação. Vivemos numa cultura que grita: você é o que você faz. Você é o seu desempenho, o seu sucesso, os seus acertos. A cruz de Cristo destrói essa mentira. Em Cristo, por causa do que ele fez, você já foi perdoado. Você já foi declarado justo. Sua identidade fundamental não é pecador tentando melhorar, mas santo que ocasionalmente tropeça. E porque sua identidade está segura, você está livre da pressão de performar para Deus ou para os outros. Isso significa que você é livre para perdoar de verdade, sem manter um placar mental das ofensas que sofreu. Sabe aquela resposta atravessada do seu cônjuge? Aquele colega de trabalho que puxou seu tapete? A nossa tendência é criar um tribunal na mente. Mas hoje, quando a memória dessa ofensa vier queimar no seu peito, lembre-se da voz de Isaías. Ele levou sobre si. A sua dívida já foi paga. Cancele a dívida do outro. Ore pelo nome da pessoa. Dê um passo concreto. Abençoe em vez de amaldiçoar. Segundo, podemos amar o próximo com compaixão prática. Se o nosso rei venceu o universo servindo, lavando os pés dos discípulos, tocando nos leprosos, então nós, que o seguimos, encontramos a nossa verdadeira força no serviço. O Evangelho não é um chamado para nos sentirmos superiores, mas para nos ajoelharmos e servirmos. O que isso significa hoje? Talvez signifique compartilhar a sua refeição com alguém que tem fome. Oferecer uma carona para um vizinho. Ouvir um amigo desabafar sem ficar interrompendo para dar a sua opinião. Para um empresário, pode ser pagar um salário justo e criar um ambiente de trabalho digno. Para todos nós, significa cumprir nossas promessas, das pequenas às grandes. Porque a justiça no reino de Deus não é sobre vingança, sobre olho por olho. É sobre restauração, sobre consertar o que está quebrado, começando com as nossas próprias mãos. Terceiro, podemos trabalhar pela justiça neste mundo com sobriedade e coragem. Muitos desistem de lutar pelo que é certo porque não veem resultados imediatos. Se decepcionam com a política, com as instituições, com a corrupção que parece vencer sempre. Mas a nossa motivação não vem da esperança de que o sistema vá nos aplaudir. A nossa coragem vem do fato de que a cruz já determinou o nosso valor e o resultado final da história.
Lutamos pela justiça não para sermos salvos, mas porque já fomos salvos. E isso muda tudo. No seu escritório, na sua escola, no seu comércio, você pode recusar aquela mentira confortável do mas todo mundo faz assim. Você não precisa do atalho da pequena corrupção, do jeitinho, da propina. Por quê? Porque você já tem um advogado diante do Pai, Jesus Cristo, o justo. Sua causa já está ganha na corte celestial. Viva de acordo com esse veredito. E quarto, e talvez o mais importante, podemos viver com uma esperança escatológica. Uma esperança que olha para o futuro. O reino de Deus não é uma utopia distante. Ele já começou na vida, morte e ressurreição de Cristo. E nós vivemos nesse tempo do já e do ainda não. O mal ainda existe. O sofrimento é real. Nós choramos, adoecemos, perdemos pessoas que amamos. Mas não sofremos como quem não tem esperança. Cada lágrima, cada luta, cada ato de justiça é uma semente plantada no solo de um reino que aguarda sua consumação final. O livro de Apocalipse, no capítulo 21, versículo 4, nos dá a promessa final: e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. É por causa dessa promessa que nós perseveramos. A cruz de Cristo é a porta para esse novo mundo. A sua ressurreição é a garantia de que esse mundo é real. E a sua segunda vinda é o horizonte para o qual caminhamos a cada dia. Então, quando as notícias pesarem, quando a violência no jornal te assustar, quando a ansiedade pelo futuro tentar te paralisar, declare ao seu próprio coração: o servo já venceu. E o rei virá. No final das contas, Cristo cumpre perfeitamente os dois papéis que pareciam impossíveis de conciliar: o servo e o rei. Ele não exige de você nada que ele mesmo não tenha feito antes por você. Ele não te pede para carregar uma cruz, sem antes ter carregado a cruz definitiva por você. E ao entregar a sua vida, ele não apenas pagou uma dívida. Ele inaugurou uma nova criação. E você, pela fé, foi convidado a fazer parte desse povo, um povo comprado pelo seu sangue, para servir a esse mundo com a mesma alegria e sacrifício que ele demonstrou. Então, qual é o próximo passo? O que fazemos hoje, ao desligar este vídeo? Não vamos complicar. Escolha uma coisa. Perdoe aquela pessoa que está ocupando espaço na sua mente. Sirva alguém de forma anônima, sem esperar nada em troca. Diga não a um pequeno atalho injusto no seu trabalho. E espere. Espere, com esperança ativa, o retorno do rei que te amou primeiro. Vamos resumir a grande verdade de hoje. A verdade central é esta: o Messias revelado em Isaías 53 é o surpreendente servo sofredor. E é através da sua morte substitutiva, da sua expiação, que ele traz cura verdadeira e justiça perfeita, inaugurando o reino de Deus, não pela força, mas pela graça. E a nossa pérola do dia, a pequena joia para você levar, é: troque a mentalidade do mérito pela realidade da misericórdia. Porque você foi perdoado de uma dívida impagável, faça hoje uma ação concreta de reconciliação com alguém, ou um ato de serviço silencioso a quem não pode te retribuir absolutamente nada. E aqui está um vislumbre da graça para selar nosso estudo. O que a justiça de Deus exigia, a graça de Deus providenciou em Jesus. O Cordeiro levou a sua culpa, para que você possa viver como justo no meio de um mundo cansado e quebrado, até o dia glorioso em que a justiça e a paz encherão toda a terra. Vamos orar. Senhor Jesus, nosso servo e nosso Rei, nós te agradecemos porque tu levaste as nossas culpas, as nossas dores, as nossas transgressões sobre o madeiro. Obrigado porque em ti, nós recebemos a tua justiça. Espírito Santo, pedimos que tu apliques essa palavra poderosa ao nosso coração de uma forma transformadora. Dá-nos hoje a coragem para perdoar como fomos perdoados. Dá-nos